Deixa eu voltar com o nosso repórter Jedson Pontes. Vem comigo aqui. Jedson. Pronto, Gernan, agora sim, né, estamos protegidos aí da chuva e a gente continua essa conversa. Lembrando que nós estamos falando de um personal, né, que estava com amigos dentro da própria casa, jogando dominó, inclusive com a sobrinha de 3 anos de idade no colo, quando ouviu aquele barulho de uma pedra sendo arremessada contra a casa dele e logo depois disso, vários disparos de arma de fogo. A pergunta que fica agora, eu vou voltar a conversar com o Romero, é como é que está a tua situação agora, né? Você se sente ali protegido dentro da sua própria casa? O que é que passa na tua mente nesse momento? Não, eu estou na casa de parentes, me afastei, né, do bairro, não estou mais no bairro de Afogados, porque a pessoa fica com medo, né, da impunidade, da insegurança, então acaba que o melhor a se fazer é se manter distante. Eu imagino a tua situação, como você acabou de narrar, o medo, porque na hora só pensou em se proteger ali também a criança, cada um se escondendo em um cômodo da casa praticamente, Romero? Isso, a sensação de medo é terrível, coisa que eu nunca imaginei passar, muito menos com a minha sobrinha de 3 anos de idade no colo, então só tenho a dizer que passei por um momento muito difícil de medo. Romero, você chegou a identificar quem seria, então, a pessoa, né? Você tem um suspeito, quem seria a pessoa que atirou contra você? Isso aconteceu no sábado, hoje é terça-feira. De lá para cá, alguém tentou algum contato contigo? Algum tipo de justificativa? O caso foi amplamente também divulgado aí nas redes sociais, algumas acusações, enfim. Houve ali alguma tentativa de conversar contigo, até mesmo de negar? Não fui eu, não. Não tive nenhum contato. Até então deixei para o doutor Flecha entrar em contato com o advogado dele e aí eles estão conversando, não sei qual é o rumo vai seguir. Então, Anderson, como é que é essa conversa? Porque nem na casa ele saiu da própria casa, né? Está em outro local, com a ajuda aí de parentes, uma situação também delicada. Pois é, uma das buscas, né, desse contato, desse estreitar de contato, a gente precisa primeiro identificar quem é que vai assumir essa parte da defesa. Nós não sabemos, não temos como ter a precisão de quem é o advogado que vai assumir. Mas nós sabemos que existe uma associação, nós sabemos que existem algumas pessoas que tomam a frente dos policiais penais e nós já fizemos um primeiro contato para saber qual é o cenário atual. Se é uma pessoa que busca tentar corrigir, reparar, se é uma pessoa que quer guerra, que quer realmente tentar encerrar o feito, a gente precisa entender qual é o cenário pós, né, fato. E aí nada mais justo do que procurar essas informações e até um momento em que nós possamos certificar que de fato é uma situação segura, que a gente já pode tentar reverter aqui uma vida à normalidade, buscar viver essa vida à normalidade, até isso a gente realmente tem que se manter numa situação temerosa, cuidadosa. Essa cautela é necessária. E por que isso é necessário? Porque nós sabemos que a pessoa que fez isso tem a capacidade de fazer, de concluir o que iniciou. Então nós precisamos saber se essa ira já passou, se essa raiva já aumentou, se o equilíbrio psicológico já voltou. Então, assim, nós não vamos julgar nada, também não vamos nos expor. É momento de obter informações, de procurar as autoridades policiais, enfrentar, entregar para eles ali, que esse enfrentamento seja por parte das autoridades, confiar nas autoridades. Mas o receio existe, o medo, ele permeia, né, os dias, ele não está dormindo bem, não está trabalhando, então isso tem uma repercussão na vida, né? Hoje nós passamos pela primeira vez para saber como é que estava a sobrinha, que a sobrinha, a notícia não foi boa, ela está traumatizada, não por menos, então tudo isso vai ser buscado da forma correta, no momento correto, para que a gente possa tomar as melhores alternativas possíveis, com auxílio das autoridades policiais e com orientação tanto da advocacia, da defesa, se for o caso, para saber se está tudo certo e equilibrado, como nós também na ciência de acusação. É um conjunto, a busca que não existe desarmonia entre as conversas dos advogados, a gente teve uma conversa amistosa e vamos tocar o barco para frente, vamos buscar resolver essa situação da melhor maneira possível e mais justa possível. Deixa eu estender novamente a nossa conversa para Gernan no estúdio. Gernan, todos estão te ouvindo. Ei, doutor Flecha, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu acho que a seara e o caminho certo realmente é esse, né, da justiça, para que a paz prevaleça. Nós estamos falando de vidas e jamais pode chegar a um ponto como esse. Eu não sei se foi visto, nós mostramos aqui algumas cápsulas deflagradas, não sei se foi dito aqui o calibre, se já se sabe o calibre da arma que foi utilizada nos disparos que foram realizados lá, doutor Flecha. Gernan, boa tarde, obrigado
pelo acolhimento, como sempre, eu me sinto em casa. Você é sempre muito amistoso comigo. O que eu quero dizer é o seguinte: nós sabemos que existem esse recolhimento dessas cápsulas, que esse trabalho já foi realizado pela perícia, mas ainda é prematuro, sabe? Eu não queria me estender, eu não sei se o armamento utilizado é um armamento de uso pessoal, é um armamento não registrado, se é um armamento que pertence à própria corporação, a gente não sabe. Então, assim, para evitar o dissabor de ter que pedir desculpa lá na frente, eu me remeto aqui ao cuidado de não falar. Nós sabemos que existem alguns rumores de que era um calibre de uso restrito, a gente sabe que existem, nós estamos tratando isso ainda como rumores, nós não vamos tratar isso como informação oficial, porque de fato o documento oficial assinado pelo perito, esse ainda não está nas nossas mãos. Para evitar o dissabor de ter que me retratar ou pedir desculpa lá na frente, eu prefiro me resguardar ao não me precipitar por falar sobre isso. Doutor, o senhor está se resguardando dessa informação, claro que a gente respeita, mas a nível de informação para quem está assistindo em casa, não necessariamente a respeito desse caso, mas em um caso onde uma cápsula é recolhida pela perícia, claro, existe aquele exame de balística, a perícia encontrando uma arma, uma suposta arma, esse exame pode confirmar se a cápsula saiu da determinada arma, existe essa comprovação? Até para quem estiver assistindo em casa entender mais ou menos como é que funciona essa perícia? Sim, existe. Os armamentos, eles possuem umas ranhuras no interior desse cano, né? E cada ranhura ela tem uma identidade, ela registra uma identidade nas cápsulas que são por ela, né, projetadas. Então, o chumbo, que são os projéteis, eles saem de forma muito apertada e para que ele possa fazer uma rotação, ele passa por um percurso dentro do cano da arma e quando ele é disparado, para girar, ele precisa percorrer umas raias. Essas raias, elas são organizadas de uma forma para que dê para o armamento uma identidade. E os disparos, os projéteis quando são disparados, eles recebem essa identidade. É uma espécie de tatuagem, é um risco que é feito nesse chumbo para que a arma possa ser identificada no momento posterior. Ela tem essas duas funções: fazer o giro desse armamento para que ele possa percorrer um percurso maior, né? Isso é uma questão a estrutura é feita, a engenharia foi feita para essa forma e aproveitando, aliado a isso, ela é organizada por uma identidade que possa identificar que armamento é aquele, a quem pertence, qual é o calibre, tudo isso é facilmente identificado. Por isso que o nosso trabalho o trabalho da assistência à acusação está se resguardando a aguardar a perícia, porque pode ser, tinha mais de uma pessoa, quem efetuou o disparo foi a pessoa que gritou, tudo isso deve ser trazido para o processo. Era mais de uma pessoa, não era uma só. Então, é por isso que nós estamos evitando qualquer tipo de comentário, até porque as pessoas ainda têm um certo receio, os vizinhos têm receio de falar, a gente precisa respeitar o momento de cada um deles. Vamos identificar o que puder ser identificado, vamos repassar também para a imprensa, para quem for interessado no assunto, porque a gente sabe que a sociedade espera esse tipo de comentário. Todo mundo fica aflito, qual é o medo que essa postura atingiu pessoas como foi isso, como é que isso aconteceu, tudo isso está sendo trabalhado da melhor maneira possível para que a gente, dando isso, e Gernan, eu até volto aqui a dizer para você, dando a oportunidade para que a gente possa ouvir o outro lado, para que a gente possa entender o que de fato aconteceu. Nós não sabemos se houve uma briga no momento anterior, se houve um desentendimento entre o casal que respingou, não sabe se foi comentado alguma coisa na briga do casal que atingiu ali o ex-namorado, enfim, nós não sabemos e não temos como precisar o que de fato aconteceu. Nós só sabemos que a postura ela é repudiável, essa postura ela é reprovável e ela tem suas consequências e que essas consequências sejam decididas e aplicadas por quem tem a competência para isso. Nosso trabalho aqui é de reunir informações, trazer para o processo e lançar isso a quem tem a capacidade e a competência de fazer o julgamento do feito. Doutor Anderson Flecha, muito obrigado pelas explicações, pelas informações. Romero também pela entrevista. Gernan, é importante destacar que a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota, diz que instaurou um inquérito para investigar essa situação. E a investigação segue até que o caso seja elucidado. A gente permanece acompanhando e deixando também o espaço aberto para as outras partes que foram citadas. Gernan. Ok, Jetson, muito obrigado, transmito meu abraço, a gente vai continuar sim, claro, acompanhando esse fato aqui, fato público que aconteceu, é de interesse, né, para que a gente possa divulgar e que tudo seja apurado e investigado pela polícia também. Lembrando que o princípio do jornalismo é contraditório, a outra parte, as pessoas envolvidas também, o espaço está